Senhores, boa tarde. Nós vamos dar início agora ao último painel do dia de hoje, sobre o tema Disputas na Lei do Contrato de Seguro, Aspectos de Processo Civil, Arbitragem e Prescrição. Com muito gosto, convido ao palco o presidente deste painel, André Jacques, que é advogado, mestre em Direito Privado pela UFMG e LLM em Direito Comercial pela Northwestern University School of Law, associado e diretor executivo do IBDS. Convido também a doutora Beatriz Ochoa Chagas, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, o doutor Luca Gianotti e a doutora Thais Arza Monteiro. Um excelente painel a todos. Olá, boa tarde a todos. Uma rápida saudação e um agradecimento aqui na pessoa do Dr. Ernesto Tironic. Acho que, como muitos rostos comuns, eu tive a felicidade de participar do primeiro Fórum de Direito Seguro José Solero Filho, com a presença do Dr. José Solero, né, e vários outros, e acompanhar essa luta, essa busca, essa vontade de criar mudança para o nosso país através de uma legislação do contrato seguro. Então, é com muita felicidade, acho que todo mundo que acompanha essa jornada vê um evento tão bonito, tão bem feito, com tanto carinho, com tanta gente boa, com uma energia tão positiva, para que, conforme falado aqui anteriormente, possamos todos trabalhar com a lei e não contra a lei. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós teremos a Beatriz Ochoa Chagas, advogada, sócia de Ernesto Tironic Advocacia, mestre em Direito Civil pela USP de São Paulo, secretária da Comissão Especial de Direito Seguro da OAB de São Paulo e associada do IBDS. Ela vai começar abordando o tema sobre arbitragem. Fique à vontade, por favor, Beatriz. Tá. Obrigada. Boa tarde. Eu queria iniciar agradecendo ao IBDS pelo convite. É realmente uma honra e um privilégio estar aqui nesse fórum que comemora a iminente entrada em vigor da Lei de Contrato de Seguro e ainda me dá a oportunidade de me juntar à homenagem feita à professora Judite Martins Costa e ao Sebastião Salgado. Então, eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui ao lado de palestrantes tão qualificados. Enfim, realmente só queria agradecer muito a oportunidade. Entrando direto no tema da arbitragem na lei do contrato de seguro, dos recortes possíveis, eu preferi fazer um panorama sobre quais foram as opções adotadas pelo legislador a respeito da arbitragem na lei de contrato de seguro. Então, para entrar nessas opções legislativas, eu queria primeiro dar um passo atrás e tentar entender por que a arbitragem no direito de seguro teria alguma peculiaridade que justifique uma disciplina específica. Quais são os problemas práticos que se verificam nesse setor específico para, então, entrar nas soluções que a lei dá para endereçá-los. Então, para essa primeira parte, eu sei que muitos devem estar familiarizados já com o que é a arbitragem, mas, em breve síntese, é esse método heterocompositivo de resolução de disputas. Então, eu tenho uma solução dada a um conflito por um terceiro, que não as partes. Esse terceiro, que é o árbitro, ou os árbitros, né, pode ser um tribunal arbitral, ele dará uma decisão que tem caráter jurisdicional, mas, ao mesmo tempo, na base dessa jurisdição, está a autonomia das partes em escolher a arbitragem, em determinar como esse árbitro vai ser designado e como será o procedimento arbitral, sendo certo que a lei estabelece algumas garantias mínimas para a rigidez desse procedimento.
Então, eu tenho, como é claro, um campo de muita liberdade das partes. A outra face dessa liberdade é uma retirada do protagonismo do Estado em dar solução aos conflitos. Então, eu tenho aqui uma exceção à regra, que seria o monopólio da jurisdição pelo Estado, e também tenho uma saída do sistema do processo civil que cria, ou pretende criar, pelo menos, um corpo coerente de decisões. Porque eu tenho o judiciário, né, uma instituição proferindo decisões, uma hierarquia, um órgão encarregado de uniformizar a interpretação da lei federal, que é o STJ. Então, na arbitragem, eu saio desse sistema. Isso não é uma coisa boa nem ruim, é só uma constatação. Em prol dessa maior liberdade das partes, eu excetuo esse sistema que é o do processo civil. Se é assim, e se eu tenho um setor regulado, como é o setor securitário, e um contrato com uma disciplina toda específica, que é o contrato de seguro, se propõe a questão de em que medida e como o legislador pode admitir ou acolher a arbitragem em relação ao contrato de seguro. No direito comparado, eu tenho várias opções possíveis que são adotadas. Então, existem alguns ordenamentos, que são poucos exemplos, né? Não fiz uma varredura de todos os ordenamentos em que isso se proporia, mas existem ordenamentos que proíbem cláusulas compromissórias em contratos de seguro, existem os que permitem e submetem às regras gerais das suas respectivas leis de arbitragem, e existem os que permitem, mas propõem exigências adicionais, ou uma disciplina especial para arbitragens em contratos de seguro. Esse é o caso do Brasil. Agora, dizer que é uma solução intermediária não diz muito. Eu preciso dizer, então, em que ponto ali, né, quais são as exigências adicionais que são feitas para a arbitragem. Eu vou me centrar no artigo 129, que está aqui na tela, que vou entrar em cada um desses temas mais adiante, mas ele traz um requisito de forma para a convenção de arbitragem, ele traz uma exigência relacionada à sede e direito aplicável, e depois ele traz também um requisito relacionado à publicidade e transparência das decisões arbitrais. Então, passando a esse primeiro. Antes da lei de contrato de seguro, então, no regime que atualmente ainda está em vigor, a maioria dos contratos de seguro é formada por adesão, a vasta maioria, e por isso se aplica esse requisito de forma previsto na lei de arbitragem para os contratos celebrados por adesão. Então, a convenção de arbitragem vai ter eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se ela tiver observado um requisito de forma, que é estar previsto em um documento anexo ou em negrito com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. A lei de contrato de seguro dá um passo além, porque ela prevê um outro requisito de forma, que é um instrumento assinado pelas partes, então já não basta a cláusula estar em negrito, por exemplo. E ela também supera a discussão sobre se aquele contrato, em particular, foi celebrado por adesão ou não. É como se a lei constatasse que, estruturalmente, os contratos de seguro são quase sempre formados por adesão, então ela supera essa discussão e diretamente prevê o requisito de forma. Essa é uma forma aqui, né, entre as funções possíveis que a forma, enquanto requisito de validade, pode assumir. Essa é uma forma que tem por objetivo assegurar o consentimento consciente e esclarecido do segurado, né? Então, por exemplo, como é a forma para transferir propriedade de imóvel acima de 30 salários mínimos, ou a forma prevista para o casamento, ela é a forma com essa função de fazer que a pessoa que está celebrando aquele negócio jurídico reflita sobre aquilo. Bem, além disso, a lei prevê uma eficácia, que é a vinculação à sede no Brasil e a aplicação do direito brasileiro. Isso, por que escolher a sede no Brasil? Por que a lei toma essa atitude em relação à arbitragem? Primeiro, porque a escolha da sede tem
ela pode ter uma finalidade que se busca reprimir, que é o chamado forum shopping em direito internacional privado. Então, o forum shopping é quando eu, por meio da escolha da jurisdição, tento fugir à aplicação de normas imperativas. Isso pode acontecer, por exemplo, eu vou tomar por ilustração o caso Giral, que é um caso muito discutido em arbitragem, para falar de lei aplicável à Convenção de Arbitragem. Se escolheu, a policy previa a arbitragem com sede em Londres, e a lei inglesa não prevê um requisito de forma para a Convenção de Arbitragem nos contratos por adesão, ao contrário da lei brasileira. Então, determinar qual era a lei aplicável à cláusula compromissória implicava fazer valer esse requisito de forma ou não. Quando os tribunais ingleses foram provocados a decidir esse caso, eles entenderam que a lei aplicável à Convenção de Arbitragem, apesar de aquele contrato estar sujeito à lei brasileira, a lei aplicável à Convenção de Arbitragem especificamente seria a lei inglesa, porque ela era a lei da sede. E nisso ela seria a lei mais próxima da arbitragem. Então, esse é um exemplo de como a escolha da sede pode evitar a aplicação de uma regra mais protetiva. Além disso, a sede da arbitragem é relevante para, por exemplo, controle judicial ex post por meio da ação anulatória e para aplicação de medidas cautelares, ou mesmo para apoio para a instauração da arbitragem, por exemplo, no caso de uma cláusula vazia, que é o caso do artigo 7º da Lei de Arbitragem. Outro problema, talvez menos óbvio, é o da independência e imparcialidade. E aí, tentando resumir um problema complexo, a questão se propõe num ambiente de arbitragem em direito do seguro especificamente, porque eu tenho, de um lado, vários países em que a arbitragem em direito do seguro é muito incipiente, não é muito frequente, e, de outro, alguns poucos, onde ela é mais consolidada, e destaco deles o Reino Unido, que é mencionado em quase toda a doutrina que fala sobre isso como o lugar onde a arbitragem securitária é mais azeitada. As características principais da prática inglesa é que se escolhe predominantemente a arbitragem ad hoc, o que destoa do que o mais frequente na arbitragem comercial, que é a arbitragem institucional, com uma câmara. E quando se adota a cláusula modelo da Arias, que é um braço da AIDA voltado à arbitragem, essa cláusula prevê que os árbitros têm que ter experiência mínima de 10 anos no setor de seguros, não necessariamente em direito de seguros. Com isso, seja porque em alguns lugares eu tenho pouca arbitragem, então tenho poucos árbitros especializados em direito de seguro, seja porque onde isso é mais consolidado, eu tenho um requisito, uma barra alta para quem pode ser árbitro, isso reduz muito o número de árbitros qualificados. E, além disso, eu tenho uma das partes, que é a seguradora, que vai estar muito mais frequentemente nessas arbitragens. Então, muito frequentemente, você vai ver a mesma parte, né, a seguradora, indicando várias vezes o mesmo árbitro. Isso foi, inclusive, reconhecido em um caso que também é famoso para quem estuda arbitragem, que é o caso Halliburton versus Chubb, que, em breve síntese, a Halliburton e a Chubb estavam numa arbitragem baseada no seguro de responsabilidade civil da Halliburton, discutindo o acidente do vazamento no Golfo do México, e a Chubb tinha sido acionada por duas seguradas de responsabilidade civil, a Halliburton e a Transocean, com base no mesmo acidente. Ocorre que o árbitro presidente, no caso Halliburton versus Chubb, foi também indicado pela Chubb no caso com a Transocean, e não revelou isso. Esse caso ficou muito famoso porque foi nele que a Suprema Corte do Reino Unido deixou claro que havia um dever de revelação do árbitro no direito inglês. Até então, isso era uma discussão doutrinária, mas não havia uma decisão esclarecendo. E, quando ela apreciou o efeito da violação daquele dever, ela entendeu que ele não era suficiente para concluir que havia falta de imparcialidade do árbitro, porque, entre outras coisas, essa era uma prática muito comum naquele mercado de arbitragem no setor de seguros.
No Brasil, essa discussão sobre o dever de revelação já está bastante desenvolvida. Ela é uma discussão que existe desde 1996, porque isso está expresso na nossa lei, o dever de revelação do árbitro. Então, é uma discussão bastante amadurecida. É claro que isso não significa que seja claro, né, que todo mundo saiba perfeitamente o conteúdo do dever de revelação, mas a discussão está posta há bastante tempo. E o fato também de que a lei exige que a sede seja no Brasil atrai as garantias constitucionais do devido processo legal e as garantias do artigo 21 da Lei de Arbitragem para garantir a rigidez do procedimento arbitral e a validade da sentença. Então, nesse sentido, a Lei de Contrato de Seguro endereça essa questão da imparcialidade e independência quando ela submete essa arbitragem aos nossos requisitos mínimos de arbitragem, independência e imparcialidade. E, por fim, um tema que mereceria todo um painel sobre isso, né, porque é bastante rico, é o da divulgação de dados sobre os conflitos e de decisões arbitrais. Por que esse é um tema atual e polêmico? Ele é atual e polêmico não só em relação à arbitragem em direito de seguros, mas em arbitragem em geral. Esse é um dos temas que mais se fala no ambiente de arbitragem no Brasil hoje, porque você tem um dilema bastante difícil de resolver, que é em que medida a gente deve sempre privilegiar o interesse privado das partes na confidencialidade do procedimento, e as partes podem ter esse interesse, por exemplo, para reputação, enfim, e em que medida eu devo dar atenção também ao interesse de terceiros na solução dessa disputa e ao interesse social no desenvolvimento do direito. Então, por exemplo, se menciona muito isso quando se fala de direito societário. Hoje em dia, as arbitragens nas companhias abertas do novo mercado são todas... os estatutos das companhias abertas do novo mercado sempre prevêem cláusula compromissória, porque é uma regra do próprio novo mercado, e isso gera um impasse, porque grande parte das decisões sobre direito societário, a grande parte da interpretação desses estatutos está ali dentro da arbitragem, e o resultado disso e a fundamentação que é dada está restrita àquelas partes e àqueles advogados. Então, existe uma preocupação com o desenvolvimento da ciência do direito em razão disso, porque, em grande parte, para que o direito não seja apartado da realidade, a gente depende de poder analisar casos concretos. O artigo 129, parágrafo único, dá uma solução para esse tópico no direito do seguro, porque ele determina a criação de um repositório unificado de dados sobre os conflitos em arbitragens securitárias e a publicação de decisões arbitrais desidentificadas, né? Então, preservando a privacidade das partes. Como isso se insere no âmbito do direito da arbitragem no Brasil, né, de modo geral? A lei de arbitragem não prevê a confidencialidade como uma regra, diferente, por exemplo, do que você tem na França para as arbitragens domésticas, se prevê a confidencialidade, ou na Inglaterra a confidencialidade é considerada um implied term. No Brasil, a lei é silente a esse respeito, mas ela permite a confidencialidade e ela prevê a publicidade em alguns casos específicos. A publicidade do procedimento, no caso da arbitragem com a administração pública, e aí não existe um corpo de regras único para determinar como isso vai ser operacionalizado. Então, cada pessoa jurídica de direito público regula como ela própria vai divulgar as arbitragens de que ela for parte. E não existe um repositório único, embora essas decisões sejam acessíveis na internet. E existem, claro, iniciativas privadas que tentam reunir decisões arbitrais divulgadas, pensando, por exemplo, no JusMundi. E aí, sim, haverá esse repositório, mas ele é um repositório pago. Também existem regras relacionadas à divulgação de dados sobre conflitos no âmbito da CVM. Então, em determinadas arbitragens, a depender da matéria, as companhias abertas têm que divulgar um fato relevante.
E agora, no contrato de seguro, a confidencialidade é admitida, mas alguns dados e algumas decisões deverão ser divulgados. Com isso, a lei endereça essa preocupação, principalmente, isso está na exposição de motivos do substitutivo apresentado no Senado, por exemplo, ela endereça essa preocupação com a formação de um corpo de decisões que possa ser consultado e analisado e usado para o desenvolvimento do direito securitário. Eram essas as minhas considerações, e eu agradeço novamente a organização e a audiência. Muito obrigado, Beatriz, pela brilhante exposição. Agora nós vamos passar a palavra para o professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é professor associado da Faculdade de Direito do Pernambuco, procurador do Estado do Pernambuco, advogado e sócio fundador de Carneiro da Cunha e consultor jurídico, o qual, entre tantas qualidades, é conterrâneo do nosso saudoso Flávio Queiroz. E não poderíamos terminar, acho que essa tarde, sem fazer uma menção ao querido amigo que participou deste projeto de lei, do contrato seguro, do IBDS, de todos os nossos movimentos desde o começo. Então, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito boa tarde a todos. Eu não posso começar sem antes agradecer o professor Ernesto e o professor Fábio Ulloa para estar aqui nesse evento magnífico, primeira vez que eu venho a um encontro sobre seguros. E queria também registrar a homenagem à professora Judite Martins Costa, homenagem muito relevante, séria e merecida. Professora Judite, não só pela obra que tem e pela importância no nosso direito privado, no direito civil, tem feito um trabalho muito importante de combate a uma mudança apressada e sem sentido no Código Civil. A fala da professora Judite, no primeiro dia, né, aqui na abertura, revela o problema que teremos com o Código Civil só em relação ao seguro. Imagine os outros assuntos que estão sendo alterados de forma assodada e sem uma maior reflexão. Mas André, quando recebi o convite, eu me lembrei muito de Flávio, que foi meu primeiro chefe na Procuradoria-Geral do Estado, foi meu colega na faculdade, né? Éramos professores lá na Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. E também fiquei um pouco intrigado, né? Por que o professor Ernesto me convidou? Eu me lembrei de uma metáfora interessante que diz o seguinte: o sujeito era especialista em elefante e ele foi convidado para um evento sobre girafa. Não sei se vocês conhecem essa metáfora. E aí, era para falar sobre girafa, mas ele só sabia de elefante. Ele estudava elefante e publicava sobre isso, tinha mestrado, doutorado. E aí ele começou a exposição dele dizendo que a girafa é um animal de pescoço longo, com a pata fina, diferentemente do elefante, que tem uma pata grossa, e o elefante, e aí falou do elefante. Então, é o meu caso, né? Eu estou num evento sobre seguros para falar sobre processo civil, né? Embora o painel seja de processo civil, mas é indispensável, né? Ou seja, não é possível falar sobre os aspectos processuais só com a Lei 15.040. Vejam que na exposição de Beatriz, ela já fez uma comparação correta, pertinente, com a lei de arbitragem. Isso mostra, e aí eu volto à fala da professora Judite, das repercussões que a mudança do Código Civil pode ter na Lei 15.040, que nós não vivemos mais o paradigma da lei, nós estamos já há muito tempo no paradigma do ordenamento. E o direito é mais complexo e sofisticado hoje em dia, porque a gente precisa entender todas as leis, e há várias outras fontes normativas. Vejam que no âmbito judicial, nós temos agora também resoluções do CNJ. O plantão judiciário é regulado por uma resolução do CNJ. Então, além da Constituição, do Código de Processo Civil, das leis, temos agora a Lei 15.040, resoluções do CNJ. Então, para estudar e entender o processo que regula o seguro, a gente precisa entender todos esses aspectos.
E eu me permito começar seguindo ou retomando o que Beatriz falou sobre o artigo 129, que é o primeiro dispositivo da lei que diz respeito às questões processuais em relação aos contratos de seguro. E vejam que o 129 ele está inserido num contexto que vem sendo discutido muito hoje em dia e que casa com o artigo 3º do Código de Processo Civil, que é a chamada justiça multiportas, ou sistema multiportas de justiça. Nós passamos muito tempo estudando, lendo e divulgando que o judiciário tem o monopólio da jurisdição e que os outros meios de solução de disputas seriam alternativos, seriam uma alternativa. Inclusive, o artigo 129 mantém essa expressão. Mas hoje, não sei se eu estou sendo excessivamente retórico, mas hoje a expressão alternativa não é mais bem-vinda no âmbito doutrinário, porque esses outros meios, eles são meios adequados e não alternativos. E é isso que quer dizer o conteúdo da ideia de justiça multiportas. É uma metáfora que diz que o sujeito chega no átrio de um fórum e há várias portas disponíveis. A depender do tipo de problema dele, ele é encaminhado para a porta da mediação, ou para a porta da arbitragem, ou para a porta da justiça estatal, ou para a porta do dispute board, que é o comitê de disputa, enfim. Há vários meios possíveis de resolver um litígio, uma disputa. E nós, profissionais do direito no século XXI, para que consigamos ter eficiência na solução das disputas, devemos nos tornar designer de solução de disputas. É possível que, dependendo o detalhe do caso, nos faça construir ou desenhar um meio de solução diferente de todos esses. Então, é possível que o contrato de seguro preveja que, havendo uma disputa, uma controvérsia, uma incerteza, as partes sejam encaminhadas a uma mediação. Ou é possível que haja uma convenção de arbitragem, como Beatriz nos mostrou muito bem na sua exposição. É possível ainda que essas cláusulas sejam escalonadas. Se estabelece uma mediação e, se no prazo fixado não houver autocomposição, as partes são encaminhadas para a arbitragem. É possível, dependendo do tipo de seguro, que seja estabelecido um ODR, que é um Online Dispute Resolution. Né, o prejudicado, o segurado, faz a sua reclamação pelo site ou pelo SAC e tem ali uma negociação encaminhada pela inteligência artificial ou por um setor específico da própria companhia ou da própria seguradora. Então, e esses meios, eles são adequados porque não necessariamente a melhor forma de resolver é uma decisão judicial. Nós não estamos em busca de uma decisão, estamos em busca de uma melhor solução, né, num tempo bom e que seja satisfatória. E é por isso que uma dessas portas pode ser uma entidade administrativa. É possível até que a solução se dê no ambiente da regulação, no ambiente da SUSEP ou de alguma outra entidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria, Beatriz, aproveitar a sua apresentação para trazer uma outra perspectiva do parágrafo único do artigo 129. Beatriz nos mostrou muito bem aqui que, embora a arbitragem seja confidencial, os dados devem ser preservados, mas o que foi decidido é bom ou precisa ser divulgado, um banco de decisões, um banco de precedentes. Hoje, e esqueçam esse negócio de common law, civil law, hoje, trabalhar com direito sem precedente não é trabalhar com direito, porque os textos normativos não têm consequentes ou têm termos vagos são os precedentes que vão nos dar segurança jurídica, estabelecendo quais são os padrões, quais são os estándares a serem seguidos nos casos sucessivos. E, muitas vezes, o precedente está num outro ambiente que não é o judicial. Nós temos isso no direito econômico. Muitas vezes o CAD resolve problemas que não chegam no judiciário.
O CARF, no ambiente fiscal, no ambiente do direito tributário federal, profere decisões, resolve problemas que não chegam na Justiça Federal. A tributação do spread bancário, por exemplo, tem várias decisões do CARF, mas não tem nada na Justiça Federal sobre isso. Não há precedente do STJ, dos TRF, nada. Então, um diálogo importante, e precedente é norma, é uma fonte normativa, será um diálogo muito importante saber o que é que os tribunais arbitrais estão decidindo sobre aquelas cláusulas. Elas são restritivas, não são, a interpretação deve ser ampliativa, aquela cláusula de exclusão é válida, não é, ela é abusiva ou deve ser admitida. E eu vou buscar isso onde? Se a arbitragem é confidencial. Se eu, eventualmente, submeter meu caso ao judiciário, ele vai dialogar com os precedentes dos tribunais arbitrais como? Se isso não é divulgado. Então, o parágrafo único do 129, ele traz essa possibilidade de diálogo, né, porque, muitas vezes, os seguros envolvem atividade altamente complexa e a arbitragem é a porta adequada para esse tipo de situação, porque o judiciário, no mundo todo, tem como integrante pessoas generalistas, o juiz é um generalista, ele não é especializado num assunto, e se o meu problema exige alta especialidade, a arbitragem é mais adequada. E o tribunal arbitral, composto por pessoas altamente especializadas, decidiu daquele modo. E é importante que eu saiba, para, num outro caso, me conduzir adequadamente. Está vendo? O entendimento é daquele jeito. Então, o parágrafo único do 129 era esse ponto que eu queria destacar aqui em relação a esse assunto. Há um outro assunto também muito importante trazido pela lei, que é a competência internacional exclusiva, que está no artigo 130. Os litígios decorrentes de contratos previstos na Lei 15.040 devem submeter-se exclusivamente à justiça brasileira. Isso não é uma novidade no nosso sistema. Quer dizer, a novidade é os contratos de seguro estarem submetidos à competência exclusiva da justiça brasileira. Mas existir competência internacional exclusiva não é uma novidade. O nosso Código de Processo Civil prevê a competência internacional. O que significa isso? Quando eu for propor uma ação, eu posso propor essa ação no Brasil, eu posso propor ela na Itália, na Argentina, no Chile, no Peru, no Japão. Onde é que eu posso propor essa ação? Essa é a primeira análise que se faz. E o nosso código diz quando é que a ação pode ser proposta no Brasil. Mas ela pode ser proposta no Brasil sem excluir a possibilidade de ser proposta em qualquer outro lugar, ou excluindo essa possibilidade. Então, o artigo 23 do Código de Processo Civil estabelece 3 situações em que a competência internacional brasileira é exclusiva, só pode a ação ser proposta aqui. E são todas ações relacionadas a imóveis situados no Brasil. Então, disputas imobiliárias de imóvel situado no Brasil, inventário ou partilha de bens situados no Brasil, ou divórcio que tem na partilha bens situados no Brasil. É a primeira vez que nós temos uma hipótese de competência internacional exclusiva que não se relaciona com o imóvel, porque, tradicionalmente, o imóvel faz parte do território brasileiro e o território é elemento integrante da soberania, por isso que nenhum outro país pode julgar questões imobiliárias brasileiras. Mas agora nós temos essa realidade, e o que é que isso impacta? Se, eventualmente, alguém propuser uma ação no estrangeiro decorrente de contrato celebrado no Brasil. E quando é que se considera o contrato celebrado no Brasil? Nas hipóteses do artigo 4º da Lei 15.040, que são as hipóteses em que ela incide. Então, se essa for uma das hipóteses, e a ação for proposta no estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça não homologa a sentença. É uma hipótese de não homologação da sentença. Ela não vai produzir nenhum efeito aqui. Não adianta. Também não será possível estabelecer uma cláusula de eleição de foro internacional. O artigo 25 do Código permite que, em qualquer contrato, eu escolha um foro estrangeiro. Mas, se a competência for internacional exclusiva, não será possível. Então, essa é uma novidade que merece destaque. Nós temos competência internacional exclusiva para os contratos de seguro, para os litígios decorrentes de contrato de seguro.
Uma outra questão processual que merece destaque é a ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora. A lei, no artigo, acho que é 102, ela prevê um litisconsórcio passivo necessário. Se o prejudicado, ou aquele que se sentiu lesado, enfim, o terceiro prejudicado, quiser propor uma ação diretamente contra a seguradora, e ele não é o segurado, ele terá que propor também contra o segurado. Há um litisconsórcio passivo necessário. Isso já era objeto de súmula do STJ, já havia precedentes obrigatórios sobre isso, mas a jurisprudência entendia que a presença do segurado era necessária porque a seguradora só responde se for reconhecida a responsabilidade dele. E havia já precedentes afastando essa exigência quando esse reconhecimento já existia, né, de algum outro modo, em outra demanda judicial ou extrajudicialmente. Agora, com a lei, não há mais qualquer hipótese, qualquer circunstância que afaste o litisconsórcio necessário. E aqui nós devemos aplicar todo o regime jurídico do litisconsórcio necessário. Se o sujeito propõe ação contra a seguradora, meu tempo se esgotou, mas vou concluir. Se o sujeito propõe ação só contra a seguradora, o juiz não deve determinar a citação do segurado de ofício, porque ninguém é obrigado a litigar contra quem não queira. Imagine que o segurado, que deva ser citado, né, é uma empresa e o sujeito eventualmente desconhecia quem efetivamente é o segurado e, para ele, comercialmente ou negocialmente é ruim. Enfim, a liberdade de litigar contra quem queira deve ser assegurada. Então, o juiz deve intimar o autor para que ele requeira a citação do segurado. Se não o fizer, o processo vai ser extinto. E se, eventualmente, o processo prosseguir sem esse litisconsórcio, haverá nulidade da sentença, podendo isso ser questionado, inclusive, na execução. Mas também é importante destacar que, se o segurado for alguém que não tem domicílio no Brasil, aí não tem o litisconsórcio necessário. A minha impressão é que a lei não quis que houvesse atrasos ou paralisações por dificuldade de citar alguém que não esteja no Brasil. E, finalmente, título executivo título executivo extrajudicial, eu já posso propor a execução direto, o contrato sobre a vida, né? O contrato de vida que gera, no caso de morte do sujeito que está lá previsto no contrato. Veja que eu estou com dificuldade na linguagem, né? Eu não sei se o nome dele é segurado, beneficiário, mas, enfim, no contrato de seguro de vida, teremos um título executivo. Isso não é novidade, o Código já previa isso, apenas a linguagem foi adaptada à nova realidade, porque nós temos no seguro de vida agora dois tipos, né? O seguro sobre a vida e o seguro sobre a integridade física. Então, se houver incapacidade, ou seja, for um seguro sobre integridade física, é necessária uma ação de conhecimento, não será possível ação de execução, porque não há liquidez, né? É preciso entender aí a extensão do dano, se realmente houve incapacidade, qual foi essa incapacidade, e aí a ação terá que ser de conhecimento, e ela pode ser, inclusive, no juizado, né? Tem uma lei recente que alterou o Código de Processo Civil, que a ação poderá ser no juizado independentemente do valor. Só não deverá ficar lá se a perícia for complexa, né? E aí já há vários precedentes não aceitando. Então, esses eram os detalhes que eu queria colocar para vocês. Imagino que deva haver aí algum debate depois. Eu não sei se gostaram, mas eu gostei muito de falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo. Agora nós vamos passar a palavra para a Thaís Arza Monteiro. A Thaís é advogada, sócio do escritório Matos Filho Advogados, mestre em Direito Processual pela Universidade de Paris e vice-líder da Comissão Legal da Câmara de Comércio França-Brasil. Vou falar sobre prescrição. Muito obrigado. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui hoje
no Congresso Internacional de Direito de Seguro do IBDS. Agradecer especialmente ao doutor Ernesto. A gente se encontra muito aí nos tribunais, sempre de lados adversos, mas ele sempre me dá a honra de poder participar aqui dos debates. É uma honra também estar aqui com meus colegas hoje. Luca, a gente sempre está aí, né, trocando muito sobre a nova lei. Eu acho que esse ano foi, né, um ano de muito debate, é um começo, né? A gente vai ter aí a lei agora entrando em vigor no final do ano. E aí teremos uma nova fase com, né, uma possibilidade de construção de aprimoramento da jurisprudência, mudança da jurisprudência. Então, acho que é um momento muito animador para todo mundo. E obrigado vocês aqui também por estarem sexta-feira, final do dia, com a gente hoje. Eu vou falar aqui sobre prescrição, né, nos contratos de responsabilidade civil. Eu optei por trazer aqui hoje, acho que o Luca depois vai concluir o nosso painel trazendo um pouco os aspectos gerais de prescrição. Eu vou focar só no seguro de responsabilidade civil. E eu achei importante trazer um pouco como que a gente tem hoje, né, como funciona hoje os aspectos processuais, né, de uma ação envolvendo um seguro de responsabilidade civil, e como que vai funcionar na nova lei, para a gente poder até entender as diferenças importantes que nós teremos em relação à prescrição nesse tipo de produto. Tá? O professor mencionou um pouco aqui rapidamente, né, toda a discussão que a gente tem hoje nas demandas de terceiro contra a seguradora, né, a gente já tem aí um tema pacificado no STJ, que é a súmula 529, que dispõe que nos seguros de responsabilidade civil facultativo não cabe a ação do terceiro prejudicado direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano. Tá? Então, essa é a sistemática que a gente tem hoje. A gente vai ver como que vai ficar agora na nova lei, e esse é um ponto que vai ter uma alteração bem relevante. Né? E o entendimento era que, de fato, a obrigação da seguradora ela depende no reconhecimento da responsabilidade civil do segurado, que precisa ser apurado com a sua participação no processo. Né? Então, hoje a gente tem uma sistemática no qual, e muitas vezes até, e a gente vai ver que a nova lei ela tem um dispositivo em que ela tenta fazer com que, né, o terceiro prejudicado tenha conhecimento da existência do seguro, exatamente pela possibilidade agora dele ajuizar a ação direta contra a seguradora. Mas aqui a gente estava hoje num sistema no qual muitas vezes, né, o segurado, o terceiro prejudicado, sequer sabe que existe ali um seguro, então ele ajuiza a ação contra a seguradora. Né? Então, a gente tem a regra, né? Então, o segurado ajuiza contra a seguradora, e aí o segurado pode, e aqui hoje na sistemática que a gente tem, é uma faculdade, não uma obrigação, denunciar a lide à seguradora. Né? E aí a gente vai ver que já é um assunto também sumulado hoje, quando a seguradora ela aceita a denunciação, ela passa a responder também solidariamente contra o autor, né, e frente ao autor da ação, o terceiro prejudicado. A gente tem aqui duas exceções, né, a essa regra, que são as relações de consumo, né, que tem uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, e nos casos em que, com a anuência da seguradora, ou quando ela paga a indenização administrativamente, ela, de certa forma, formou alguma relação com o segurado, aí, obviamente, ela já sabe que o seguro existe, né? O terceiro prejudicado sabe que o seguro existe, e ele vai querer questionar ali, eventualmente, aquele pagamento, a forma que foi feito, então ele poderia ali ajuizar a ação diretamente contra a seguradora. Tá? Na nova lei, a gente tem alguns dispositivos, são 4 dispositivos, eu vou comentar esses 3 primeiro e depois eu vou falar da ação, da possibilidade do segurado trazer a seguradora à lide. Tá? Então, a gente tem primeiro o artigo, agora deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano, acho que é o artigo 100. Não, é o 105. Tá? O 105 ele diz o seguinte, que o segurado ele deve empreender os melhores esforços para informar os terceiros prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado. Tá? Então, por que isso? Exatamente para que seja possível ter a aplicação do 102, né? No qual os prejudicados poderão exercer o seu direito de ação contra a seguradora, desde que litisconsórcio passivo com o segurado, como o professor acabou de mencionar. Né?
E o parágrafo único dispõe que o litisconsórcio ele vai ser dispensado quando o segurado não tiver domicílio no Brasil. Tá? E aí, a partir do momento em que, se é possível, e até o Carlos comentou no painel que a gente teve das 2h30, né, a ação do terceiro prejudicado diretamente contra a seguradora, é que a gente tem o 103, né, na minha visão aqui, o 103 e o 104, no qual ela permite que a seguradora, participando ali em litisconsórcio, ela possa opor ao terceiro prejudicado todas as defesas que são fundadas diretamente no contrato de seguro, porque aqui a gente não está falando mais de uma lide entre seguradora e segurado, né, mas sim a seguradora ingressando ali no processo em litisconsórcio com o segurado. E o 104, que dispõe que a seguradora pode opor aos terceiros prejudicados todas as defesas que contra eles possuírem. Então, aqui a gente tem o 103, né, que dá a possibilidade de defesa, né, de argumentos de defesa que seriam oponíveis ao contrato de seguro e também a relação ali direta entre a seguradora e o terceiro prejudicado. E aí, um gancho aqui para o 101, né, a gente tem, como eu mencionei, a gente tem também a súmula 537, que dispõe que, né, nas ações de reparação de dano, a seguradora denunciada, se ela aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima. Tá? Essa é a previsão que a gente tem hoje. Então, aceita a denunciação ou reconhecida, né, a obrigação ali da seguradora, a gente passa a ter uma responsabilidade solidária. O 101... ele passa a prever que, quando a pretensão do prejudicado for exercida exclusivamente contra o segurado, tá, este será obrigado a cientificar a seguradora, tão logo seja citado para responder à demanda, e a disponibilizar os elementos necessários para o conhecimento do processo. Mas a gente vai ver um pouco mais à frente que a gente não tem mais uma regra específica de prescrição para seguro de responsabilidade civil, como a gente tinha no Código Civil hoje. Então, aqui tem alguns impactos, eu entendo que para discussões de late notice, mas não para discussão de prescrição, tá? Porque a gente vai acabar aplicando a regra geral de prescrição. E o parágrafo único do 101 dispõe que o segurado pode, então, chamar a seguradora ao processo na condição de litisconsórcio, sendo que, nesse caso, não vai ter responsabilidade solidária. Tá, então, até aqui, a gente não está falando de, né, uma denunciação, ele chama a seguradora para compor o processo, né, como o professor explicou ali, como litisconsórcio. E aí, enfim, por que eu fiz essa introdução? Né? Porque a gente vai ter impactos importantes agora no regramento de prescrição para seguro de responsabilidade civil. Hoje, no Código Civil, a gente tem um dispositivo específico, né, que a gente aplica o prazo de 1 ano, e ele diz o seguinte, que para o segurado, né, o prazo de 1 ano, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que ele é citado a responder à indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou a data que este a indeniza com a anuência do segurador. Então, a gente tinha aqui um dispositivo específico para o seguro de responsabilidade civil, não aplicando-se a regra geral que falava, né, que, quanto aos demais seguros, a ciência do fato gerador da prescrição. A Lei 15.040, ela revoga esses dois dispositivos, com exceção do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9, que diz o seguinte, que prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Então, esse artigo do Código Civil ele vai continuar vigente a despeito da nova lei ter revogado todo o capítulo ali que falava da prescrição para o contrato de seguro. Né? E até tinha muita discussão desse dispositivo, porque a interpretação do STJ é que esse dispositivo ele trata apenas do seguro de responsabilidade civil obrigatório, e não da pretensão de qualquer tipo de beneficiário, que a gente acaba aplicando, então, né, na linha do entendimento do STJ, o prazo de 10 anos. Eu até estava comentando com o Lucas, se tinham esquecido, né, de revogar aqui esse artigo, mas ele não foi esquecido, ele segue para a gente falar e regulamentar aqui a prescrição no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. A partir de agora, então, a gente vai ter 2 prazos em que a gente consegue aplicar aqui quando a gente estiver falando de seguro de responsabilidade civil.
Se a pretensão for do segurado, a gente vai aplicar a regra geral que a gente vai ter agora de prescrição na nova lei, que é 1 ano contado da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora. E aí eu fiquei pensando aqui qual que vai ser a hipótese da gente aplicar esse dispositivo, né? E aí voltando para o artigo 101 e 102, né? Quando eu leio os 2 dispositivos, eu entendo que ele fala poderá, né? Então o terceiro prejudicado, de certa forma, ele pode trazer a seguradora também ali em litisconsórcio, como foi explicado. Se ele trouxer, acho que está superado. A gente não vai ter mais discussão de prescrição, porque a discussão ali certamente vai se dar ali nos próprios autos, né? A seguradora vai opor ali a ausência de cobertura, enfim, o que ela tiver que opor de defesa no processo. Se a seguradora for chamada em contestação ali como litisconsorte também pelo segurado, eu também entendo que aí acabou, a gente não vai estar falando de prescrição, né? Superou. Então, quando que a gente aplicaria? Na minha visão, é quando não for exercida nenhum desses 2 caminhos, né? Então, o 102, quando ele fala que no 101, quando ele fala que se a ação for só contra o segurado tem que cientificar a seguradora, eu entendo que ali não é para um marco de prescrição, é para uma eventual discussão de late notice que a gente pode ter no futuro, sendo que, nesse caso, a prescrição ela só vai começar a correr do segurado contra a seguradora a partir da recusa. Então, eu acho que a gente fica com hipóteses bem restritas de discussão de prescrição para o seguro de responsabilidade civil, só nos casos em que a seguradora ela vai acabar não integrando a lide. Tá? E quando a gente estiver falando do terceiro prejudicado, lembrando que mantém-se, então, o 206 do Código Civil para o seguro de responsabilidade civil obrigatório, e para os casos em que não for o seguro obrigatório, a gente vai ter agora essa regra, que são os 3 anos, contado da ciência do respectivo fato gerador. Tá? E aí o Luca acho que vai abordar isso no painel dele, né? Eu acredito que aqui a gente vai ter um ponto que vai ter grande discussão na jurisprudência, doutrina e jurisprudência, do que é a ciência do fato gerador, né? Eu acho que a gente vai acabar aqui não é a ocorrência do evento em si, mas é a partir do momento em que esse terceiro toma ciência e aí vai começar o prazo de prescrição de 3 anos. Então, hoje a gente vai ter, né, quando a gente estiver falando de seguro de responsabilidade civil, esses dois regimes, em adição ao 206, que trata do seguro de responsabilidade civil obrigatório. Eu acho que, do meu lado aqui, eu vou até usar pouco do meu tempo, acho que era isso. Eu queria só, né, o foco aqui era a gente falar só de prescrição e RC, que o Luca agora vai trazer um overview dos prazos de prescrição gerais da nova lei. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís. Antes de passar a palavra para o Luca Gianotti, eu gostaria só de fazer um aviso aqui da organização, sem nenhum demérito ao meu colega Luca, que vai ser uma palestra brilhante, mas parece que a gente tem alguma manifestaçãozinha na Paulista, e se alguém tiver com voo e com prazo apertado, a gente ia só avisar isso para as pessoas se anteciparem, tá? Quem não tem voo e tal, está tudo tranquilo, mas só para a gente, em respeito aqui a quem está aqui até essa hora. Bom, Luca Gianotti, advogado, sócio de Ernesto Tzirunic Advocacia, doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e associado do IBDS. Luca, com você, meu amigo. Muito obrigado, André. Bom, boa tarde a todos. Acho que antes de começar, eu tenho que fazer 2 agradecimentos, uma ressalva e uma promessa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite na pessoa do Ernesto Tzirunic. Eu o vi rodando por aí no fundo. Muito obrigado pela oportunidade, por todas as oportunidades que eu tenho tido ao longo de todos esses anos. Eu pude, embora integre o escritório há pouco tempo, tive a oportunidade de acompanhar as últimas fases desse projeto de lei de uma forma muito intensa. Então, acho que é uma experiência única na vida, nunca mais vou ter essa oportunidade. E, de fato, foi uma lei produzida quase como de uma forma extremamente democrática, mas de uma forma extremamente tensa, porque quando uma lei não é outorgada, ela é uma lei negociada. Então, isso envolve composição de interesses,
fontes de pressão, fonte de até redações um pouco exóticas. Eu acho que isso é o que surge de um processo democrático. O segundo agradecimento que eu tenho que fazer aqui é a todos vocês que estão no último painel, na última palestra, e eu prometo tentar ser o mais breve possível num tema que é notoriamente complicado. A ressalva que eu quero fazer antes de começar é que, tendo em vista que a lei é uma lei de todos, não é uma lei outorgada, não é uma lei imposta, ela é uma lei necessariamente imperfeita, porque ela resulta de uma certa composição de interesses que pôde produzir essa lei. E um dos sistemas que eu reputo dos mais complexos de se entender na lei atual, tal como ela está, é o regime da prescrição. E por que eu digo isso? Porque ele não foi exauriente por necessidade e também não deixou de tratar o tema por necessidade. Então, a gente tem um regime de prescrição que ele é suficiente para funcionar, mas ele é vago em vários momentos, não porque as pessoas esqueceram no artigo, que eu achei ótima a hipótese, né? O projeto de lei tramita há 20 anos, esquecemos do parágrafo 3º, inciso 9º. Né? Isso surge por um motivo, tal como a vagueza de boa parte desses dispositivos. Então, eu vou tentar abordar de uma forma um pouco mais aprofundada, porque é necessário para resolver o regime legal, sabendo que esse regime legal ele é complexo e que ele vai, vamos dizer, demandar um trabalho da doutrina e da jurisprudência para bem aplicá-lo. O único problema que eu pretendo tratar nessa exposição, e eu peço até um pouco de desculpas, porque ela vai ser talvez um pouco jurídica demais ou dogmática demais para uma intervenção oral, mas é o termo inicial dos prazos prescricionais na lei. Tanto o termo inicial, que faz referência ao famoso fato gerador, que tem suscitado uma série de debates, quanto o termo inicial para o segurado, que tem uma hipótese de incidência extremamente específica, que é a ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora. Então, quando nós vamos discutir prescrição, o Brasil vive uma situação um pouco curiosa. Ao contrário dos demais ordenamentos, ou da generalidade dos ordenamentos que eu conheço, prescrição e decadência é um tema debatido. É um tema sobre o qual muita gente se debruçou e sobre o qual se produziu muita obra. Essa não é a realidade em vários outros países. E por que isso aconteceu no Brasil? Porque o sistema de prescrição tradicional do Código de 16 era extremamente complexo, extremamente lacunoso, então se fazia necessário escrever muito sobre prescrição. E daí surgiu o par que todo mundo talvez conheça da aula do primeiro ano, que é a prescrição e a decadência. Como o código não distinguia, a gente precisava distinguir na doutrina, e daí surgiu, enfim, uma dezena de obras a respeito do tema. Só que, embora isso seja um tema estudado, um tema tratado, um tema debatido, ele é um tema extremamente cacofônico. As pessoas falam sobre prescrição usando termos semelhantes, então, fato gerador, pretensão, resistência e coisas do gênero, direito subjetivo, só que muitas vezes elas estão falando sobre coisas diferentes. Pretensão, por exemplo, no Brasil é um termo que se usa de 3 ou 4 formas diferentes e poucas vezes as pessoas esclarecem o que elas querem dizer como pretensão. E isso gera uma dificuldade de entendimento do próprio sistema de prescrição no Brasil, que é todo ancorado na ideia de pretensão. E um último ponto que eu acho muito importante da gente ter em mente nessas discussões é que a prescrição não é da natureza das coisas, ela não foi escrita em pedra e ela é uma ponderação que o legislador faz entre valores muito diferentes. Por exemplo, no direito romano não existia prescrição até o período pós-clássico. No direito modelar, que enfim, foi a fonte de todos os ordenamentos, não tinha prescrição, porque se entendia, na verdade, que a segurança jurídica era garantir que, não importa o que acontecesse, em que momento eu poderia exigir meu crédito. Porque o direito seguro é o poder exercer a posição. Então, as coisas mudam, os valores mudam e as razões do legislador mudam. E tudo é um ato de balanceamento entre várias posições diferentes, como é o regime da prescrição dessa lei. Então, não é porque o prazo do Código de 16 era 1 ano, o prazo do Código de 2002 era 1 ano, que na nova lei de contrato seguro ele tem que necessariamente ser 1 ano, como se fosse, assim, escrito em pedra essa regra. A gente escolheu um prazo de 1 ano, dentre as várias possibilidades, e, como eu vou dizer um pouco mais adiante, numa escolha bastante inusual dos ordenamentos conhecidos
e contactados, por exemplo, França, Itália, Espanha, enfim, países que influenciam o nosso direito, o único que eu encontrei um prazo tão curto quanto o nosso é o da Finlândia, né? País extremamente influente, com um mercado segurador diretamente relacionado ao Brasil. E justamente por causa da cacofonia associada ao funcionamento do regime da prescrição, eu vou abusar talvez um pouco da boa vontade de vocês e explicar um pouco do que é o modelo do Código Civil da prescrição e como é que ele é adaptado para o sistema do contrato de seguro e das necessidades específicas do contrato de seguro. E o vocabulário da prescrição, no nosso direito, é um vocabulário que tem rótulo, tem data de nascimento e que foi uma escolha do legislador de 2002 adotar, e que não era a escolha, pelo menos clara, do legislador do Código de 16. No Código de 2002, a gente decidiu copiar a forma como a Alemanha quis resolver o problema da prescrição no século XIX para o século XX, usando dois conceitos chaves que vão se colocar como fundamentais na nossa discussão a respeito do contrato de seguro. O primeiro deles é o conceito de violar um crédito, certo? Ou violar um direito. A ideia de violação do direito, embora possa parecer óbvia, ela é, de certa forma, artificial. Quando a gente pensa em violar um direito de propriedade, quando alguém invade a sua casa ou quando se trata de uma situação concreta, a violação é extremamente aparente. A gente consegue dizer quando um direito foi violado. No entanto, a ideia de violação no nosso regime, ela se transpõe também para bens imateriais, como, por exemplo, o direito de crédito, que é o nosso problema aqui. E quando se diz que um direito de crédito foi violado? Quando o comportamento do devedor, ou seja, da pessoa que deveria agir de uma determinada forma, não corresponde ao que está previsto no crédito. Isso significa o quê? Na data do vencimento, por exemplo, o devedor não se comporta como ele deveria, realizando a prestação. Só a partir do momento em que você tem um comportamento contrário ao regime legal, há uma violação e, como consequência da violação, surge o segundo elemento que para nós vai ser fundamental, que é a ideia da pretensão. A pretensão, um instituto material, embora o STJ muitas vezes confunda isso, surge como uma reação à violação. Ela é uma forma de corrigir essa violação. E esse modelo, ele é previsto no artigo 189 e 205 do Código Civil, ele ancora todo o nosso regime de pretensão, de exercício de direito subjetivo e, necessariamente, de prescrição. Então, a gente só consegue falar em prescrição quando a gente entende que a pretensão tem que ter nascido, ou seja, o direito subjetivo tem que estar violado, e dali começa a se discutir a possibilidade da prescrição. Qual foi a escolha do legislador brasileiro? Foi de criar um modelo, também semelhante ao que eu mencionei, esse modelo alemão desenvolvido no século XIX e século XX, da chamada accionata. Mas não accionata no sentido subjetivo que aparece nos julgados do STJ, mas no sentido de que, para começar o prazo prescricional, basta o surgimento da pretensão. Ou seja, o único requisito é que a actio, a pretensão, se você quiser ser romanista e usar o termo tradicional, tenha nascido. Certo? Isso que ancora todo o nosso regime de prescrição. Só que, como tudo no direito depende, e existem exceções, o Código e a legislação extravagante cria exceções ao regime da accionata. Muitas vezes ele coloca, na regra de incidência da prescrição, um requisito adicional. O exemplo que, por vezes, se usa, e acho que é o mais claro deles, é o do Código de Defesa do Consumidor. O prazo prescricional do consumidor contra o fornecedor ele é de 5 anos, não é de 10, como é a regra geral do Código Civil. Só que, para ele começar, é necessário que o consumidor saiba, primeiro, que houve uma lesão do direito subjetivo, ou seja, que ele tenha uma pretensão, e também quem é o autor dessa pretensão. Antes de ter esses dois requisitos, o sujeito até tem uma pretensão, porque ele teve o direito violado. Mas os requisitos do Código, para que corra o prazo prescricional, não se fizeram presentes no caso concreto. Então, o prazo não começa até que esses elementos estejam presentes. Certo?
Com essas premissas, eu vou abordar aqui o fato gerador, que talvez, como alguns conheçam, é a âncora de todo o sistema de prazos prescricionais específicos da Lei de Contrato de Seguro. Ele menciona, então, que prescreve a contar da ciência do fato gerador, expressão que pede um complemento, mas que está na lei, várias pretensões do Código. Por exemplo, a pretensão ao recebimento do prêmio, a pretensão da comissão, a pretensão do resseguro e também a pretensão do beneficiário no seguro de vida e do terceiro lesado. Então, tudo que não seja segurado está sujeito à ideia de fato gerador. E quais são as opções interpretativas do fato gerador? A primeira delas é dizer que é o fato gerador do crédito do segurado, também conhecido como sinistro. Ocorrido o sinistro, surge o direito à indenização ou capital segurado do beneficiário ou do segurado. Outra possibilidade interpretativa, que, aliás, acabaria por confirmar o regime do Código de 2002 na Lei de Contrato de Seguro, é ler o fato gerador como o fato gerador da pretensão. Então, toda vez que ele fala fato gerador, é o fato gerador da pretensão que está sujeito ao prazo de 1 ano. Na minha percepção, existem vários argumentos que justificam a interpretação como fato gerador da pretensão. Eu quero abordá-los muito rapidamente. Primeiro, se nós vinculamos a prescrição da pretensão do terceiro, ou do beneficiário, ou do corretor, ao surgimento do crédito, a gente cria uma enorme inconsistência no regime do Código Civil. Porque o Código Civil ele não trata desse fato gerador em nenhuma outra hipótese, senão no contrato de seguro. E é muito interessante notar que justamente porque o crédito do segurado pode estar condicionado, ou do terceiro lesado, pode estar condicionado a fatos de verificação e fatos posteriores, que surgiu a súmula número 229 do STJ, que prevê a suspensão enquanto corre o processo de regulação de sinistro. Qual foi o racional do STJ nessa decisão? E é interessante, recomendo a leitura, porque o STJ, quando ele cria a súmula, muitas vezes a súmula ela desaparece, né? Ela se torna como se fosse um artigo de lei e não se vai na decisão que baseou a súmula. O que o STJ disse, no conjunto de decisões que deu origem à súmula 229, foi que não fazia o menor sentido o legislador vincular o crédito do segurado, aliás, a pretensão do segurado e, portanto, a prescrição do segurado, à simples ocorrência do fato. Porque pode ser que a seguradora leve 3, 4, 5, 10 anos apurando o fato, e mesmo assim ele estaria prescrito, porque ele estaria vinculado ao fato gerador do crédito, ou seja, o sinistro. Então o STJ criou, sem ter nenhum fundamento legal para tanto, no rol de suspensões da prescrição, uma hipótese nova. Suspenderia o prazo, então, a regulação de sinistro. Essa foi a solução da STJ, comatar, resolver uma lacuna no próprio funcionamento do Código Civil. Justamente porque essa solução ela é, vamos dizer, um tapa-buraco, o legislador aqui não quis repetir o sistema. Ele previu a solução da 229, da suspensão, numa situação muito específica, que é a do pedido de reconsideração, mas ele não mencionou aqui, e não foi por ocasião. Ele não quer associar a suspensão a esse procedimento de regulação de sinistro. Tem outro argumento, que eu acho que é talvez o mais definitivo a esse respeito, é que, se a gente entender que o crédito faz surgir a prescrição, a gente está numa situação na qual o segurado estaria sujeito à prescrição sem sequer ter a pretensão. Porque, como eu mencionei no começo, e justamente por isso é importante ter essas premissas na mente quando a gente discute esses assuntos, a pretensão do segurado surge quando a seguradora resiste ao pagamento da indenização. Porque a lei, hoje em dia, claramente estabelece que o vencimento do crédito da seguradora, ou seja, o momento que a seguradora tem que pagar a indenização, se dá ao final do processo de regulação de sinistro. Ou seja, se acontece um sinistro, o segurado não consegue exigir imediatamente a indenização. Ele avisa a seguradora apura, tem prazo para apurar, e ao final do prazo, e não por coincidência o artigo 86 fala que ela tem que pagar 30 dias depois que ela conclui, surge o momento em que a indenização tem que ser paga. Ou seja, o sistema ele só fecha
quando a gente entende que o início do prazo se dá ou na negativa ou na resistência ao pagamento. E havendo um processo de apuração desse pagamento, ou do que for devido, esse prazo é postergado. Existem outros argumentos, mas eu vejo que o meu tempo está se esgotando, eu vou... Ficou faltando um slide aqui. Gente, acho que apagaram um slide aqui. Bom, eu tinha posto um slide aqui que por algum motivo não foi parar no negócio, mas era que o seguinte, eu pegaria essa ideia geral que a gente discutiu e traria para os vários casos concretos que a lei regula o prazo do fato gerador. Por exemplo, o fato gerador, no caso do pagamento do prêmio, é bastante claro. Venceu o prazo para o segurado pagar o prêmio, surgiu a pretensão da seguradora. E ela tem ciência disso com muita facilidade, certo? Ela não recebeu o prêmio naquele momento. Então, ela tem 1 ano a partir do momento que o prêmio não foi pago. Uma situação um pouco diferente é a situação da comissão de corretagem. O corretor, por exemplo, pode ter aproximado as partes, só que ele pode não saber que depois as partes fizeram um negócio sem a participação dele. Então, qual o momento da ciência, vamos dizer assim, do fato que gera? No momento que ele descobre a ocorrência da aproximação das partes. Dali, ele descobre que ele teve o direito dele violado de receber a comissão e corre o prazo de 1 ano. Vejam que, ao contrário do caso da comissão, ou aliás, do prêmio, a comissão admite uma certa postergação. Agora, quando a gente vai para a última hipótese prevista no artigo 1º, que é o caso do resseguro, muitas vezes a liquidação de contas do resseguro demora 1 ano para acontecer, 2 anos para acontecer, no fechamento de um tratado. Então, o momento que você tem ciência que a seguradora, cedente ou ressegurador tem o crédito contra a contraparte, isso vai acontecer 1 ano, 2 anos depois, inclusive, do crédito surgir. Então, justamente pensando que o sistema precisa ter prazos curtos, isso é uma regra geral do contrato de seguro, porque os prazos mais longos encarecem, o legislador decidiu colocar um prazo muito curto para todas as relações securitárias, 1 ano. Só que justamente porque são prazos muito curtos, ele postergou o início da contagem desses prazos para esses momentos de efetivo conhecimento, de efetiva possibilidade de reação do segurado, do credor, vou usar o termo mais amplo, face ao lesante do seu direito subjetivo. E por que isso é importante? Porque isso suscita um problema um pouco geral, que é o que eu, considerando o tempo, pretendo só encaminhar aqui. Quando a gente vê, por exemplo, o prazo prescricional do segurado, a gente vê que a contagem dele se inicia quando um fato específico acontece. Ou seja, a gente tem a pretensão geral, accionata, a gente tem um prazo curto de 1 ano, só que a gente tem que necessariamente a ocorrência do quê? De uma negativa que traga uma motivação expressa a respeito do porquê a seguradora não vai pagar a indenização ao segurado. Qual que é o problema aqui? A gente tem uma situação na qual, muitas vezes, a negativa pode não trazer fundamentação. Ou o segurado pode nunca ter uma negativa. Isso acontece. Pode avisar um sinistro, a seguradora recebe a carta e nada fala. Ou você pode ter uma situação na qual a seguradora simplesmente só se recusa a prestar, ao dizer, por exemplo, que o segurado nunca celebrou um contrato de seguro com ela. O que fazer nessas situações? A doutrina tradicional, aí Pontes de Miranda, Teixeira de Freitas, quem vocês quiserem ler, vai dizer que os regimes da prescrição eles são excludentes. Ou seja, tendo um prazo específico para uma relação específica, eu não aplico ou eu não me relaciono com as regras gerais da prescrição. Então, a solução imediata seria: a prescrição não incidiria as pretensões dos segurados, dos beneficiários e dos corretores e de todos esses até que eles tenham a ciência do fato gerador, ou mais especificamente no caso do contrato de seguro contra o segurado, da recusa expressa e motivada. Sem isso, não teria prescrição. E essa é uma posição que funcionava, vamos dizer assim, com muita clareza, quando os únicos regimes de prescrição eram regimes de prazo. O que eu quero dizer com isso? Se vocês já leram o Código Civil, vocês talvez
se lembrem. Você tem o prazo de 10, você tem o prazo de 5, você tem o prazo de 3, você tem o prazo de 2, você tem o prazo de 1. Qual que é a diferença entre esses prazos? Salvo exceções muito notórias, a única coisa que acontece é que o prazo é reduzido. Então, pela especialidade, a gente sempre aplica o prazo menor. Porque não teria uma situação na qual eu teria a ocorrência da prescrição pelo prazo maior e depois pelo prazo menor. E por isso que autores como Pontes de Miranda, que trabalha profundamente o aspecto da prescrição, ele só explica essa primeira parte. Bom, a prescrição começa com a accionata, corre pelo prazo que o código fixar, 10, 5, 2, 1. O problema acontece quando o legislador começa a colocar requisitos adicionais à prescrição. Quando ele começa a falar que, para prescrever, eu preciso de uma negativa fundada e expressa. Como se concilia isso? Bom, isso não é um problema especificamente brasileiro. Mas nos outros ordenamentos que têm regimes conjugados de prescrição, ou seja, um prazo mais curto, que não necessariamente exclui o prazo mais longo, a solução a que se chega é a aplicação conjunta do regime geral da prescrição com o regime especial da prescrição. Isso significa o quê? Eu conto a prescrição de 10 anos, pegando o 205 do Código Civil e 206, a partir do momento que surge a pretensão. No caso do seguro, necessariamente tem que ser algum tipo de resistência por parte da seguradora, porque antes não tem violação do direito de crédito. No entanto, no momento em que eu satisfaço os requisitos dessa prescrição especial, desse regime diferente da prescrição, eu começo a contar um prazo especial, que não necessariamente exclui o geral, mas complementa. Então, se a gente pensasse, por exemplo, no caso do Código de Defesa do Consumidor, que eu mencionei mais cedo, como é que funcionaria? Eu aplicaria 10 anos da lesão do direito subjetivo, que é o eixo sobre o qual o nosso sistema se constrói, sempre a partir do surgimento da pretensão, mas a partir do momento que eu tenho a ciência exata do autor e da lesão, eu conto um prazo de 5. Aqui, como funcionaria? Desde o momento que a seguradora, ou, por exemplo, que o corretor desde que aconteceu uma intermediação que o corretor não sabia, e ele aproximou as partes, ele teria 10 anos para cobrar a indenização, mas desde o momento que ele tem ciência disso, ou seja, ele tem a ciência do fato gerador, o prazo se reduz para 1. Mesma coisa aqui no seguro, com o segurado. Desde o momento em que há uma recusa expressa e motivada, eu conto o prazo de 1. Justamente para que a gente não tenha uma situação na qual os regimes da prescrição sejam absolutamente inaplicáveis. E com isso a gente consegue conciliar o regime, vamos dizer, geral da prescrição, que acaba tendo que ser aplicado de alguma forma, com os regimes especiais. Isso é uma proposta, uma possibilidade de interpretação que acaba resultando, vamos dizer assim, de uma tentativa de conciliar uma hipótese legislativa bastante restrita, que é essa do segurado, com a necessidade de, em algum momento, haver uma estabilização das situações sociais e, no final, enfim, de não existirem tantas pretensões imprescritíveis no regime brasileiro. Eu tinha mais coisa para falar, mas prescrição acho que é um tema relativamente difícil. São essas pequenas observações que eu tenho para fazer hoje. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Luca, muito obrigado. Nós temos tempo para uma pergunta, para a gente conseguir fazer aqui o nosso cronograma dentro do prazo. Alguém? Por favor. Parabéns para todos, gostei muito de ouvi-los. Beatriz, posso fazer duas rápidas para os dois? Beatriz, sobre a LGPD, em relação à confidencialidade na arbitragem de uma forma geral, você acha que vai ter alguma influência? Alguma lei se sobrepõe à outra? E, Luca, no caso da recusa, tem seguradora fazendo a recusa no corpo do e-mail. Você entende que isso é aceitável ou tem que ser uma carta propriamente dita? São as duas. Tá. Obrigada pela pergunta, primeiro. Sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não estabelece
uma obrigatoriedade de que as arbitragens sejam confidenciais, né, de modo geral. Mas ela estabelece, sim, alguns requisitos para quem trata dados pessoais, e uma das autorizações, que eu me lembro agora, estou falando de cabeça, então desculpe se tiver alguma imprecisão, mas uma das autorizações da lei para o tratamento de dados pessoais é justamente o uso em procedimentos jurisdicionais, né? Então, processo civil e arbitragem. Então, não me parece que ela estabeleça alguma regra relacionada à confidencialidade do procedimento, contanto que dados pessoais, e aí eu posso pensar em um e-mail que seja usado como prova, por exemplo, ou dados pessoais de uma testemunha, sejam preservados ali. Em relação ao 129, parágrafo único, me parece que essa obrigação já seria atendida pela desidentificação que vai ser feita das decisões a serem divulgadas. Então, não vejo muito como essa divulgação violaria a LGPD. Mas acho que é uma excelente questão. Bom, obrigado de novo pela pergunta. Eu acho que esse tipo de assunto é até melhor tratado numa discussão do que numa exposição. Eu tenho a impressão de que o artigo ele exige, para a recusa, só um condicionante, que ela seja expressa ou motivada, e motivada, aliás. A forma específica como isso acontece não é necessária. Não é prevista na lei, então pode ser por e-mail, pode ser por sinal de fumaça, pode ser, enfim, do jeito que for possível transmitir a informação. Agora, eu tenho uma dúvida quanto a isso. É muito comum, em sinistro de grandes riscos, que o corretor fique sabendo antes da negativa. Né? O diretor de sinistro, alguém passa a mão no telefone e fala, vou negar teu sinistro por causa de XYZ. E o corretor muitas vezes transmite essa informação ao segurado e, inclusive, fundamenta. Né? Ele fala, olha, vai negar por causa disso, já que aquilo. E, hoje em dia, na prática, geralmente o que acontece? O corretor antecipa a resposta, mas se nega por escrito. Depois, a seguradora se posiciona. Eu teria dúvida numa situação na qual, vamos dizer, uma disputa tem a prova de que o segurado ficou sabendo 3 meses antes, num telefonema com o corretor, que a seguradora ia negar, só que a formalização acontece para dali a 3 meses, entendeu? Acho que como a lei não prevê um requisito de forma, isso poderia acontecer, mas eu acho que a tendência é de que, muito embora não haja requisito de forma, o que se exige é uma comunicação inequívoca da seguradora para o segurado e geralmente por um instrumento escrito, né? Aí e-mail, carta, enfim, alguma coisa desse gênero. Mas a rigor, nada é exigido. Senhores, doutor Ernesto, alguma manifestação? Não? Bom, então, gostaria aqui de agradecer a todos mais uma vez. Acho que gostaria de puxar aqui uma salva de palmas ao doutor Ernesto, que está ali no fundo. Né? Todos nós aqui sabemos do esforço e da dedicação do doutor Ernesto, das pessoas que trabalham na ETAD, no IBDS, para que esse congresso se realize. E pela 10ª vez, não sem muito esforço e dedicação, o congresso está sendo realizado com muita, mas muita energia, positividade, e é isso que nós esperamos para a nossa nova lei de contratos seguros. Senhores, muito obrigado e boa noite. Pessoal, a organização do Congresso oferece ao presidente do painel, André Jacques, e aos painelistas que fizeram essa exposição muito útil e profunda, alguns presentes que eu vou entregar agora.